Primeira propriedade, o campo elétrico é mais intenso na região onde a concentração das linhas de força é mais elevada. Opa, campo elétrico, ele é mais intenso, ele tem um maior valor na região de concentração de linhas de forças é mais elevada. Então, por exemplo, eu tenho esse desenho aqui, cara, ó, e essa carga aqui, ela está carregada positivamente, tá? Então, vamos fazer ela positiva aqui, vamos fazer ela positiva aqui, toda positiva. Tá vendo aqui? Isso aqui tem uma maior concentração de carga elétrica. A gente chama de densidade de carga. Se tem mais concentração, tem mais campo. Por que tem mais campo? O que é campo? O elétrico é igual a K Q sub D ao quadrado. Se você tem uma concentração maior de Q, você tem uma concentração maior de linhas de campo. Então, a hora que você vê, aqui você tem linhas de campo saindo, que ela é positiva, né? Todas assim, ó. Linhas de campo saindo nessa ponta aí. E aqui as linhas de campo são menores, ó. Tem uma quantidade menor de linhas. Aqui é um pouquinho maior, que tem um pouquinho mais de carga, né? Mas nessa parte aqui do meio, ó, essas aqui e essa, vamos supor que as linhas de campo são bem espaçadas aqui, tá? Aqui não, são bem concentradas. Vou até fazer mais aqui assim, ó. Para concentrar mais linha aí para vocês verem, ó. As linhas de campo são bem concentradas aqui. Se tem mais linhas, o campo é representado por linhas. Se tem mais linha, galera, isso quer dizer que tem mais carga elétrica. Ou seja, ali a concentração de campo é muito grande. É o que ele fala, o campo elétrico é mais intenso, tem maior valor, onde você tem mais linhas. Se tem mais linha, porque tem mais carga. Então aqui no caso, a concentração de carga é maior lá, logo tem mais valor de campo. Então meu campo aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui um ponto A, bem perto desse aqui. E aqui eu vou pegar um ponto B. Onde o campo é maior? O campo elétrico em A é maior que o campo elétrico em B, cara. Porque lá a concentração é maior de carga. Em B a concentração de carga é muito pequenininha. As linhas de campo estão me dizendo isso. Se as linhas de campo estão me dizendo isso, quer dizer que ali tem menos campo. E lá na ponta lá tem mais campo. Beleza? Bom, isso é uma das propriedades. São 4, se não me engano, 5. As linhas de força são desenhadas de forma que o vetor campo elétrico em cada ponto seja tangente, o vetor campo elétrico, tangente, no mesmo sentido delas, das linhas, dessas linhas. Tá? A força elétrica F, que atua em uma carga Q, é colocada em um ponto P de uma linha de força, também é um vetor tangente. Tá? Então isso a gente vai ver aqui. Tá? Então o que acontece? Vamos supor que você tem esse desenho aqui, cara. Aqui é positivo e aqui eu tenho uma carga negativa. Eu tenho linhas de força saindo assim, cara. Ó. Sai do positivo. Chega no negativo. Ué, por que sai assim? Ó, vamos voltar lá, velho. Olha lá. O que é? Sai do positivo, chega no negativo, tá vendo? Então, como agora elas estão perto uma da outra, então sai do positivo, chega no negativo. Sai do positivo, chega no negativo. Sai do positivo, chega no negativo. Sai do positivo, vai lá no infinito, chega no negativo lá no infinito. Sai do positivo, passa aqui lá em cima, chega aqui. Sai daqui, passa lá embaixo. Terminou, chega aqui. Aí vai, cara, sai do positivo, passa lá e vem aqui, ó. Então você tem várias linhas aqui chegando. Tá vendo aqui? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó. Por exemplo, pegar esse ponto aqui, chamar de ponto A. E vou pegar e vou pegar um outro ponto para pegar esse ponto aqui, vou chamar de ponto B. Se eu fizer o vetor campo elétrico, o campo elétrico é um vetor assim como a força é um vetor também. Se eu pegar o campo elétrico e fazer um vetor dele, vou traçar ele tangente às linhas e na mesma direção das linhas. Então esse aqui é meu campo elétrico no ponto B. Aqui no A é tangente também, ó. Vai ficar o quê? Ó, tangente. Aqui, ó, tangente às linhas. Então esse aqui é o meu campo elétrico em A. É vetor, né? Beleza? Então todo o campo elétrico tem na mesma direção da linha. Por exemplo, aqui, quer ver? Ó, vamos pegar esse aqui. Ó. Esse ponto aqui, chamar de C. Tangente também, cara. Só que aqui em cima da linha, que aqui é uma reta, né? Vai ficar aqui, ó, apontando para lá, na mesma direção. Então esse é o campo elétrico. Sempre o campo elétrico aponta na mesma direção das linhas de campo e no mesmo sentido das linhas. E é tangente às linhas. Beleza? Aí para que a força também atua da carga aqui, de uma carga aqui qualquer,
Se ela for positiva, está no mesmo sentido. Então, se eu pegar uma carga positiva aqui, por exemplo, vou pegar uma cargazinha aqui, Qzinho, positivo. Então, a força vai ser atraída para onde? Pela carga negativa. Tá vendo? Olha lá, ó. A força é tangente também, no mesmo sentido. Se eu pego, por exemplo, uma carga negativa, por exemplo, uma carga negativa aqui, ó. Aí ela vai ser o quê? No sentido contrário das linhas, ó, que ela vai ser atraída pelo positivo. Entendeu? Tá? Aí no caso a força, né? Tá bom? A outra aqui, galera, a outra propriedade diz o seguinte: duas ou mais linhas de força nunca se cruzam. Como assim que é? Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma carga positiva, tenho aqui uma carga negativa. E aí, o que vai acontecer? Lembra das linhas? Então, sair do positivo, chegar no negativo, né? Aqui, ó, sair do positivo, chegar no negativo. Aí vamos supor que saiu uma linha aqui, ó. Ela não pode fazer isso, cara. Ela nunca vai fazer isso. Né? Elas nunca se cruzam. Isso aqui está errado, ó. Isso está errado. Elas nunca podem se cruzar. Por que faz essas curvas? Porque é o seguinte, ó. Você pega uma carga positiva e uma negativa, até mesmo duas positivas e duas negativas, né? Aqui uma positiva, uma negativa. Lembra que eu falei que as linhas saem perpendiculares? Lá, 90 graus, chega a 90 graus. Quando ela sai, tem que sair perpendicular, cara. E ela tem que chegar perpendicular lá. Então ela sai 90 graus e chega a 90 graus. Por isso que ela faz essa curva. Tá vendo? Tá? Então elas nunca vão se cruzar. Tá bom? Então resumindo aí essa terceira propriedade, as linhas de campo nunca se cruzam. Né? Mesmo que você tenha vários vetores, né, em regiões diferentes, essas linhas nunca vão se cruzar. Porque se for duas cargas positivas, por exemplo, duas cargas negativas, negativa, negativa, vai cruzar? Não, não, porque uma sai, uma chega, olha lá, e a outra linha também chega. Um não vai sair e chegar. Então elas vão fazer isso aqui, cara, ó. Elas nunca vão se cruzar. Aí tem tipo uma linha pontilhada, só pra gente ter uma ideia. Então vai sempre fazer isso aqui, ó, olha lá. Não tá bonitinho meu desenho, não? Perpendicular, né? Ó, olha lá. Elas vão sempre o quê? Chegar na carga. E elas nunca vão se cruzar em região nenhuma, cara. Elas podem passar uma pé da outra, mas não se cruzam. Beleza? Quarta propriedade diz o seguinte: o número de linhas que chegam à superfície do objeto e saem dela é proporcional à quantidade de carga que o objeto possui. Lembra que eu falei lá na primeira propriedade? Aqui, ó. Quanto mais carga, mais linhas. Então, quanto mais carga tiver aqui, mais linha tem, maior o valor do campo. Quanto menos carga, menos linha, menor o valor do campo. Caraca, é a mesma coisa, né? Só que são duas cargas diferentes, tá vendo aqui, ó? Você tem aqui o seguinte, ó. Tá vendo esse aqui? Eu posso provar para você, que aqui até fala, né? Ó, a amarelinha, que é essa carga aqui positiva, é 4Q. E a azulzinha, que é a negativa, é só Q. Menos Q, né? Para falar a verdade. Mas só tem um valor de Q, um Q negativo. A outra tem 4Q positivo. Não é porque uma é positiva ou negativa, não, tá? É porque o valor realmente é maior. Se a gente colocar em modo, vai ficar 4, outro vai ficar Q. Então por quê? Porque eu tenho certeza que tem muita linha aqui, ó. Se você contar o número de linhas aqui, o número de linhas aqui dessa carga aqui, ó, o número de linhas dessa carga aqui é 4 vezes maior que o número de linhas dessa carga. Se você contar realmente no desenho, não vou contar ali não, mas eu já contei já no livro onde eu peguei isso aí, é 4 vezes maior, cara. Se o número de linhas é 4 vezes maior, isso quer dizer que a carga é 4 vezes maior. Que o número de linhas conta o campo, não é assim? Então, beleza, essa é a quarta propriedade. Eu vou fazer uma quinta aqui, só para a gente fechar aqui, ó. A quinta propriedade é o seguinte. Vamos supor que você tem aqui, ó, umas linhas assim. Surgiu de algum lugar essas linhas, beleza? Ó, você percebeu que tem uma região que as linhas estão mais juntas? E a região que as linhas estão mais afastadas? Se eu colocar dois pontos aqui, por exemplo, um ponto B, e aqui eu vou colocar um ponto A. Então eu coloquei um ponto B e um ponto A. Onde que o campo elétrico é mais intenso? Nessa região ou nessa região? Claro que é na região A. Por que, Kelso? Na região A. Campo elétrico na região A, eu tenho certeza que ele é maior que o campo elétrico na região B. Por quê? Porque quanto mais próximo às linhas, mais intenso é o campo. Quer ver? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vou pegar uma carga esférica positiva, e aí eu vou fazer isso aqui, ó, essa linha, e vou fazer esta linha aqui, tá vendo?
Talvez se eu pegar aqui o campo elétrico aqui, ó, se eu pegar esse ponto A e pegar um ponto B mais distante, eu tenho certeza que o o campo elétrico é maior. Por quê? Porque o A está mais perto da carga. Não é assim? Então, o campo elétrico em A é maior que o campo elétrico em B. Mas só porque está perto. Mas se eu não tivesse essa carga aqui, quer ver? Vou apagar ela aqui. Ó. Eu ainda posso provar que o campo elétrico em A é maior que em B. Por quê? Porque as linhas estão mais juntas. E realmente, quando eu faço isso aqui, ó, lá, a carga aparece, tá vendo? O B saiu. A carga aparece. Quanto mais próximo, maior o campo elétrico. Quanto mais afastado da carga, menor o campo elétrico. Mas se não existisse essa carga aqui, tivesse só as linhas, vamos supor que eu coloquei só as linhas aqui, ó. Fiz isso aqui, ó. Como é que eu provo que o A é maior que o B? Porque estão mais próximas. Então, se estão mais próximas, isso quer dizer que o campo elétrico é maior. Beleza?